Bem, no domingo passado nós vimos como Paulo, ele faz aqui chama atenção dos irmãos de Colossos e também a nós, a respeito do risco do retrocesso na caminhada cristã. E ele adverte que mesmo tendo sido libertados por Cristo do jugo da escravidão, nós corremos o risco de voltar, de tentar, de algum modo, voltar ao jugo, por meio da observância de regras, de regulamentos humanos, cerimonialismos e costumes que já foram abolidos na cruz do Calvário. Então, aqueles hábitos que eram hábitos rigorosos, hábitos ascéticos rigorosos, de um afastamento de tudo, de todos, de uma pretensa mística elevada e de um engajamento esotérico, de coisas misteriosas que são reveladas apenas a um grupo de privilegiados. Essas coisas que marcaram ali a heresia que estava se espalhando por toda a região onde ficava a igreja de Colossos. Paulo diz que essas coisas elas não têm nenhum poder real na luta contra o pecado, ou seja, elas não podem acrescentar nada em nossas vidas que nos faça mais fortes, mais resistentes ao pecado. Muito pelo contrário, nós vamos, na verdade, incorrer em outro pecado, que é o pecado do orgulho, de achar que nós somos melhores do que os outros, que o nosso cristianismo é um cristianismo mais perfeito do que os outros. E esse é um erro que a gente está sujeito a cometer o tempo todo. Então Paulo nos exorta dizendo: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, para essa falsa religião mundana baseada em ideias humanas, então não voltem para debaixo desse jugo, mantenham-se livres em Cristo. Não, porque Paulo diz que tudo isso se destrói pelo uso, não tem valor perene, porque não tem valor real, são apenas doutrinas de homens. Então ele diz: se vocês morreram com Cristo realmente, não busquem mais essas coisas. Então hoje, na sequência do nosso estudo, nós vamos ver que Paulo segue com a sua linha de raciocínio sobre a ética cristã adequada, e ele vai mostrar que, assim como nós temos visto também na carta aos Efésios, na carta aos Filipenses, a vida cristã ela precisa observar sempre essa dinâmica de deixar e buscar, não regredir, mas ao mesmo tempo progredir. Então não é só uma questão de não fazer, é também uma questão de fazer. A questão é saber fazer o que e como, e é isso que ele vai tratar aqui no capítulo 3 que nós temos diante de nós. Então vamos ler do verso 1 até o 17 e depois vamos orar, ok? Santo Deus e Pai, nós pedimos agora, Senhor, inspira-nos na leitura da Tua Palavra, para que ela fale profundamente aos nossos corações. Ó Pai, que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vamos ler capítulo 3, versículo 1 a 17. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos.
Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão e bondade, de humildade e mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a paz de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém. Nosso Deus, mais uma vez queremos te pedir que a tua inspiração, a tua direção venha agora sobre o exame da tua palavra. Ó Deus, quando lemos a tua palavra, já somos abençoados por ela, mas queremos ainda examiná-la e descobrir aquilo que ela tem a dizer aos nossos corações nesta manhã. Ó Deus, na instrução dessa carta que tem nos edificado, nos fortalecido e tem nos instruído, Senhor, no caminho que devemos andar. Então, fala conosco mais uma vez. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui ainda ressoa aquela advertência que Paulo trouxe anteriormente, nós enfatizamos nos últimos domingos, quando ele diz: cuidado para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Cuidado para que ninguém venha enredá-los com filosofias e vãs sutilezas. Nós vamos ver isso aí no capítulo 2, versos 4 e 8. Então, a questão aqui é de estarmos atentos para não sermos enganados e para não sermos enredados. Mas o alerta consiste, então, em guardar a mente. Nos lembra de Provérbios, capítulo 4, quando o autor vai dizer: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se o autor fosse escrever Provérbios hoje, talvez ele teria escrito: de tudo que se deve guardar, guarde a sua mente. Não é porque dela procedem as saídas da vida, ou seja, as decisões que tomamos na vida procedem da nossa mente, e as nossas decisões serão acertadas ou serão erradas à medida em que nós tenhamos o discernimento daquilo que precisamos fazer. E esse discernimento, na perspectiva cristã, vem com o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, quando nós guardamos a nossa mente no Evangelho, na palavra do Senhor. Então, é no terreno da mente que se dá o domínio e também a submissão e a servidão, seja a uma fé lúcida, verdadeira, real, ou uma falsa religiosidade. Então, quando nós nos deixamos levar pelo discurso enganoso, né, nós somos facilmente enredados, que tem o sentido de sermos presos, né, como numa rede onde o peixe é apanhado e não consegue se desvencilhar. Então, daí, nós dificilmente conseguimos nos livrar. Né? A grande questão que nós temos falado aqui recorrentemente na igreja é que o homem é um ser religioso. E de um modo ou de outro ele vai encontrar uma religião a seguir. Às vezes o próprio ateísmo se faz uma forma de religião, né? Então Paulo tem falado aqui sobre esse risco que nós temos de deixarmos de ser cristãos e enveredarmos por um caminho de erro por conta de filosofias muito bem arranjadas. E olha que elas são abundantes neste mundo. Filosofias que usam palavras que são bastante acessíveis a todos, que convencem as pessoas, né, como a palavra amor, por exemplo. Né? As pessoas usam isso para dizer que não importa a religião. O que importa é que você viva com amor, não é? Então, isso não parece certo, irmãos? Não parece certo quando alguém diz isso? Não importa a religião, o que importa é que você faça tudo com amor. Parece uma coisa certa, tem cara de coisa certa. Mas veja, tem gente que mata
e diz que matou por amor. Não é? E se você for conversar com essa pessoa que matou, ela vai te convencer que realmente ela matou por amor. Porque o discurso dela vai levar para esse lugar de conclusão. Assim como existem tantas outras coisas ruins no mundo que são feitas em nome do amor. Nós vemos, né, nas redes sociais o tempo todo as pessoas se engalfinhando, porque elas amam tanto as suas opiniões que elas se matam por elas. Né? Então, em nome do amor, muita coisa ruim pode acontecer. Em nome do amor, muitas pessoas estragam a sua vida ainda na juventude, na adolescência, se envolvendo num relacionamento que vai gerar resultados inesperados, né, que vão interromper um processo na vida de alguém que poderia ter uma história muito mais bonita, muito mais rica, muito mais significativa, se pudesse esperar o tempo certo, né, para que as coisas certas acontecessem. Então, muita coisa ruim acontece em nome do amor. E o amor, irmãos, ele não pode ser usado como justificativa para o erro. O mesmo Jesus que falou tanto de amor, ele também falou o mesmo tanto do inferno e da perdição eterna. E não existem dois caminhos para chegar a Deus. Só existe um caminho. E isso é fato, queiramos nós aceitar ou não. Então, até aqui, Paulo vinha trabalhando com esse aspecto negativo da ordenança. Ele diz, cuidado, não permitam, não se deixem enganar, não entreguem a sua mente. Ou seja, ele vai trabalhando esse lado negativo do que nós não devemos fazer para não retrocedermos na nossa caminhada. Agora ele vai mudar para o aspecto positivo da ordenança, né? Agora ele vai dizer, façam, busquem, pensem, ajam dessa maneira, né? É do que tratam os versos que nós acabamos de ler. Então, nós temos uma frase que a gente usa, né, quando a gente está assim, meio alheio ao que está acontecendo no nosso entorno ali, e as pessoas perguntam para a gente, onde é que você estava? E a gente diz assim, eu estava pensando alto, não é assim que a gente fala? Estava pensando alto. Eu estava aqui envolvido com os meus pensamentos. Então, pensando alto também é quando escapa uma frase, uma palavra da nossa boca, que não tem nada a ver com a pessoa que está ao nosso lado. E aí a pessoa pergunta, mas por que você disse isso? Não foi com você não, estou pensando alto. Né? Então, Paulo aqui, ele estava falando mais ou menos sobre isso, sobre pensar alto. E é isso que nós vamos ver aqui, logo no início, no verso 3, no verso 1 do capítulo 3, e no verso 2, ele diz, portanto, se vocês foram ressuscitados, juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. As coisas do alto são um contraste às coisas terrenas, aos rudimentos do mundo, que é o assunto do texto anterior que nós vimos. Então, Paulo vai falar aqui diversas vezes sobre os rudimentos do mundo. Ele fala no versículo 8, ele fala no versículo 20, né? E ele vai falar depois, um pouquinho mais à frente. Ou seja, Paulo está fazendo agora um contraponto. Ao invés de nós pensarmos nas coisas desta terra, deste mundo, pensemos nas coisas do alto. Então, Paulo é muito lógico, muito coerente. Quando ele conclui a parte negativa da exortação, ele vai dizer, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, agora ele diz, né, ao entrar na parte positiva, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, a vida cristã não se resume em apenas morrer com Cristo. Nós precisamos também ressuscitar com Ele para uma nova vida, para uma vida diferente, para uma vida ressurreta na sua presença. Infelizmente, irmãos, muitos cristãos têm uma certa facilidade em entender que elas devem morrer com Cristo. Mas a grande dificuldade é entender que elas também precisam ressuscitar com Cristo. Porque morrer com Cristo é algo que não exige de nós uma prova.
não é? Como é que eu posso dizer se uma pessoa morreu com Cristo? Só se eu viver perto dela o tempo todo para saber, né, se ela realmente morreu com Cristo ou não morreu com Cristo. Mas quando uma pessoa diz que ressuscitou com Cristo, aí fica mais fácil, porque se ela realmente ressuscitou com Cristo, ela precisa se parecer com Cristo. O seu testemunho, suas palavras, as suas conversas, precisam ter a ver com Cristo mais do que com esse mundo. Os valores que essa pessoa considera como importantes na sua vida precisam estar relacionados à pessoa de Cristo. Entende isso? Ou seja, é uma coerência que precisa ser observada aqui. Então, morrer e ressuscitar fazem parte do mesmo processo. Sem morte, não há ressurreição. Sem ressurreição para uma nova vida com Cristo, o que se pratica é uma religião morta, frívola, sem sentido, sem valor. Então, Paulo está falando de esvaziar e encher, de morrer e ressuscitar, de evitar o retrocesso e procurar o progresso. É isso que ele está falando, sobre isso que ele está tratando aqui, não é? Então, é interessante quando nós observamos esses aspectos da nossa vida com Cristo e de como isso é profundo na consideração das Escrituras, das cartas de Paulo e outros textos, né? E o que Paulo estabelece aqui, irmãos, é uma consciência de algo que os cristãos primitivos tinham como claro. Para eles, o batismo cristão era semelhante a um sepultamento. Então, na concepção dos irmãos do primeiro século, dos apóstolos, dos primeiros cristãos, quando uma pessoa era batizada, fosse por imersão, por aspersão, por derramamento, enfim, a forma não importa. Mas, quando ela era batizada, a sua natureza velha estava sendo sepultada com Cristo. Porque, ao confessar Jesus, essa pessoa havia, então, admitido que ela queria que a sua velha natureza morresse na cruz com Cristo. E agora, no batismo, ela está sendo sepultada na sua velha natureza. E quando ela sai do batismo, então surge uma nova vida, uma nova criatura. Não foram as águas do batismo que fizeram isso. Foi a obra do Espírito Santo no coração da pessoa. É a regeneração do Espírito Santo, nascer de novo. Mas o batismo é um símbolo desse morrer para nascer de novo. Entende? Não é a reencarnação que vai solucionar os problemas do homem, porque a reencarnação é um mito. Não é? Essa coisa de você morrer e renascer, morrer e renascer, morrer e renascer infinitamente, isso ia se arrastar pela eternidade e você nunca vai alcançar uma forma em que você consiga realmente chegar a uma perfeição de vida espiritual. Ninguém pode alcançar a perfeição, irmãos. Só Jesus foi perfeito. Só Jesus é perfeito. E é só nele que nós podemos estar diante de Deus e agradar a Deus. Então, é nesse sentido que Paulo está falando aqui, olha, se vocês ressuscitaram com Jesus, juntamente com Cristo, por quê? Porque nós ressuscitamos na ressurreição de Cristo, assim como nós fomos crucificados na cruz de Cristo, assim como nós fomos sepultados com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo. Tudo que nós fazemos em direção a Deus, nós fazemos com Cristo. Nós fazemos em Cristo, e fora de Cristo não há nada que nós possamos fazer. Então, quando nós fomos sepultados ali, nós nos levantamos para viver uma vida diferente. Diferente em que sentido? Sentido que o cristão agora, ele vai colocar os seus pensamentos, as suas projeções da vida, as suas expectativas, as suas esperanças em coisas duradouras, eternas, não mais neste mundo, nas coisas passageiras dessa vida. Então, os nossos pensamentos, as nossas concepções do que é valor, do que tem valor, do que não tem valor, não serão mais projetadas à luz do mundo, do sistema deste mundo, mas agora sobre
as questões e as verdades eternas que estão na presença de Deus. É nesse sentido, irmãos, que Paulo diz que os nossos pensamentos, eles precisam agora subir, eles precisam estar no alto. Nós precisamos pensar alto, literalmente, agora. Não é? Então, Paulo adverte sobre isso. É claro que ele não está dizendo aqui que pensar nas coisas do alto significa viver nas nuvens, não é? Como se o mundo real não existisse. Não. O que Paulo quer dizer é que nós precisamos levar os valores de Deus, do reino de Deus, por onde quer que nós andemos, neste mundo. Seja no trabalho, seja em casa, seja no lazer, onde quer que nós estejamos, os valores do reino precisam ser levados conosco. Então, quando nós pensamos nas coisas do alto, nós vivemos também pelas coisas do alto, não é? Então, nesse sentido, nós precisamos levar em conta, irmãos, que isso é o que faz diferença. É isso que nos distingue das outras pessoas. Não é a nossa roupa, o comprimento do nosso cabelo, não é o fato de nós usarmos bijuterias ou não, de nós usarmos joias ou não, de nós, enfim, não tem a ver com estereótipos, tem a ver com o que está aqui dentro de nós. Amém, irmãos? Então, Paulo está dizendo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, pensem nas coisas do reino de Deus, nas coisas que se relacionam a Cristo. Então, Paulo está nos chamando a viver a partir desses valores, não é? E ele diz que nós morremos para essas coisas terrenas e elas se tornaram impróprias para nós desde que nós estamos em Cristo. Então, Paulo, claro que ele está fazendo alusão aqui a tudo que foi dito antes. E nesse sentido, essa vida, que é uma vida inteiramente nova, verdadeira, que é uma vida plena e satisfatória, ela ainda não se manifestou plenamente para nós. É aquela história que a gente sempre repete aqui, do já e ainda não. Nós já estamos com Cristo, já desfrutamos da vida eterna, de certo modo, aqui neste mundo, mas não ainda plenamente. Então, ele vai dizer no verso 2, verso 3, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Em glória. Pense nisso. Seremos manifestados com Ele em glória. No momento, a plenitude da vida que nós vamos receber em Cristo, ela ainda está oculta. Ela ainda não foi revelada. Ela só vai se revelar quando Cristo vier para consumar todas as coisas. Então, existe ainda uma expectativa. Essa vida ainda não se revelou completamente. Ela vai acontecer quando Cristo vier nas nuvens com poder e grande glória, cercado com um séquito celestial que vai conduzir ali aquela marcha triunfante, e então ali sim será manifestado tudo que nós ainda havemos de ser. E será glorioso esse dia, irmãos. Quando Cristo se manifestar com a sua glória, então nós também seremos manifestados com Ele na sua glória. A nossa verdadeira vida se manifestará plenamente diante do Senhor e na presença do Senhor. E então o mundo verá o que de fato é a vida cristã. No momento, ela está oculta também para este mundo, mas naquele dia ela será descortinada e todos então perceberão o que é a igreja, quem é o povo de Deus e para que nós fomos realmente destinados. A nossa glória, irmãos, não está nessa vida, não é? Não podemos alcançar isso com cosmética, não podemos alcançar isso com reparação estética, com procedimentos estéticos, não podemos alcançar essas coisas porque elas têm um valor eterno, não estão disponíveis para os homens manipularem como bem entenderem. Essa glória é de Deus, ela pertence a Deus e ela virá de Deus para nós. Então,
Paulo aqui ele faz um certo trocadilho, né, com o que ele havia dito antes, porque as religiões de mistério, elas sempre advogavam que existe um conhecimento oculto que só é revelado a alguns poucos escolhidos, e esse conhecimento estava contido em livros secretos que poderiam ser acessados apenas por esse grupo de privilegiados. Então, Paulo está dizendo aqui que se existe algum segredo a ser revelado ainda, é a vida plena dos filhos de Deus que está oculta em Cristo Jesus, e que ela será manifestada quando Cristo se manifestar. Louvado seja Deus. Então, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo, como ele já havia dito aqui no capítulo 2, né, ele diz: faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda certeza e plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Louvado seja Deus. Então, é isso que Paulo está falando aqui, sobre a nossa nova vida em Cristo Jesus. A vida que nós estamos vivendo agora, que é um ensaio para a vida gloriosa que ainda está à nossa espera quando Cristo vier. Então, por isso a vida é nova, né? Ele diz que Cristo é a nossa vida. Em que sentido? Né? É que o nosso viver só é viver em Cristo. Ele vai dizer isso em Filipenses 1:21, já estudamos essa carta, onde ele diz: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Ou na carta aos Gálatas 2:20, quando ele diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a vida que agora vivemos é a vida de Cristo em nós. Mas, em segundo lugar, né, ele também está dizendo que para nós o mais importante na vida é Cristo. Cristo é a própria vida. Ele é o mais importante para nós, desde já, desde esse tempo de vida terrena que nós estamos vivendo agora. Então, é esse tipo de fé que nós devemos professar, irmãos, na nossa caminhada, enquanto estamos neste mundo como peregrinos, né? E nesse sentido, Paulo então vai entrar aqui nos aspectos éticos práticos, né, dessa porção que nós lemos. Ele começa falando sobre algo violento que nós precisamos fazer. Ele diz, portanto, verso 5, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. John Piper tem um vídeo, né, onde ele prega uma mensagem, onde ele fala sobre a guerra que nós devemos fazer contra o pecado. A nossa luta contra o pecado, meus irmãos, não é uma luta de encenação. A nossa luta contra o pecado, nós não podemos chamar um dublê para fazer as cenas violentas por nós. A nossa luta contra o pecado tem que ser uma luta feroz, aguerrida, tem que ser uma guerra. E se existe algo que nós devemos odiar com todas as forças do nosso coração, é o pecado. Não devemos odiar pessoas. As pessoas devem ser amadas, mas o pecado deve ser odiado com todas as nossas forças, porque ele é o único inimigo verdadeiro que nós temos. É ele que nos separa de Deus. É ele que nos separou do Senhor lá no início da criação e vem separando desde então e vai continuar separando até a volta de Cristo. Ou seja, é o pecado o nosso grande adversário a ser vencido. Então, Paulo está falando aqui, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, ou seja, à natureza velha, a velha criatura, que já foi derrotada por Cristo, mas ainda não foi destruída. Então, ele vai dizer aqui o que ele chama de natureza velha. Primeiro, ele fala sobre os pecados sexuais. Nós já falamos sobre isso aqui quando estudamos a carta de Paulo aos Efésios, né? Ele vai dizer basicamente as mesmas coisas aqui: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Então,
quando é interessante que Paulo junta a avareza com desejos maus, e ele une isso à idolatria. Né? É interessante porque na carta aos Efésios ele vai fazer a mesma coisa. Né? Em que sentido? No sentido de que todas essas paixões, esses impulsos relacionados à prática sexual, que são impróprios, porque são impulsos que não ocorrem dentro de uma relação legítima do casamento, não é? Mas sempre fora de qualquer relação legítima. Então, todas essas práticas, elas, de certo modo, elas são práticas idolátricas para nós. Por quê? Porque quando nós praticamos essas coisas, nós estamos amando a criatura ao invés de amar o Criador, não é? Agostinho tem um texto em que ele escreve, ele diz, Senhor, um dia o Senhor já habitava dentro de mim. Eu não vou conseguir transmitir as palavras exatas, mas tem esse sentido, e as palavras são basicamente estas, né? Eu sei que tu habitavas dentro de mim, mas eu te procurava do lado de fora. E disforme eu me lançava sobre as tuas criaturas, que não existiriam se tu não existisses. Ou seja, eu te busquei onde tu não estavas e não te vi onde tu estavas. Tu já estavas dentro de mim, querendo mudar a minha vida, transformar a minha vida, mudar o meu caminho. Ao invés disso, eu te buscava fora de mim, eu te buscava em outras pessoas, em amores humanos, em paixões humanas, tentando satisfazer os anseios da minha alma, que só podem ser satisfeitos em ti. Ou seja, é idolatria. Quando nós buscamos qualquer coisa, né, que só Deus pode nos dar, quando nós amamos mais a qualquer coisa do que amamos a Deus, é uma atitude idolátrica, né? E também uma atitude avarenta, porque nós sonegamos o culto que devemos oferecer a Deus, sonegamos a adoração que nós devemos dirigir somente a Deus, né? Então, nesse sentido também, e por causa dessas coisas, Paulo diz, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. Então, existe um antes e um depois. Vocês andaram nelas, mas agora abandonem. Deixem essas coisas. Fazer morrer, irmãos, tem esse sentido violento mesmo, de trabalhar arduamente, né? Tem um texto em Coríntios que Paulo fala que ele esmurra o seu corpo e o reduz à escravidão de Cristo, para que ele não peque, né? Quando ele diz lá que, para que tendo pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ou seja, é uma luta que nós travamos diariamente. Em muitos momentos nós somos vencidos, mas na maior parte do tempo nós vencemos. E cada momento que nós lutamos, precisamos buscar forças em Deus, buscar a graça do Senhor, para que nós possamos seguir vencendo nesse combate que nunca termina, até o momento em que Cristo vier para consumar a sua obra em nossas vidas. Então, ele vai dizer aí, agora falando sobre a natureza terrena, quando ela se manifesta nos nossos relacionamentos. Ele diz, agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas, e ele vai dizer a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena no falar. Então, esse é um primeiro aspecto, quando nós tomamos uma postura que destrói a pessoa que está ao nosso lado, né? A pessoa que se torna nosso desafeto. Ele fala da ira e indignação. A ira é o sentimento de revolta contra alguém, é um sentimento que busca vingança, é o sentimento que busca reparação a todo custo. E a indignação é a atitude violenta, é a postura violenta que é provocada pela ira,
que é aquele furor, né, que nós devemos reter a qualquer ponto, a qualquer custo, deter a qualquer custo, para que ele não faça nenhum estrago, e a ira ainda assim permanece nos nossos corações. Então ele fala sobre esses sentimentos, a maldade, a blasfêmia, e a blasfêmia aqui não é necessariamente uma blasfêmia contra Deus, né? É uma blasfêmia contra Deus à medida em que nós maldizemos, blasfemamos a respeito do nosso próximo, usamos palavras impróprias, né, que diminuem, que fazem mal, que machucam, assim como a linguagem obscena que ele diz aqui. E nós, irmãos, eu acho que nós nunca vivemos um tempo em que a linguagem obscena tivesse tão em moda, né? Antigamente, nos filmes, nos programas, quando surgia uma linguagem obscena, dava aquele apitinho, né? Pi, para você não ouvir a palavra. Agora não tem mais o pi, acabou. Agora é explícito. Às vezes, na hora do almoço, de manhã, qualquer hora, você quer assistir um filme, um programa, uma série, alguma coisa, e ali no meio sempre vem uma palavra que está sendo normalizada como palavra, como parte do nosso idioma, mas que sempre foi considerada uma palavra imprópria, né? Então, é o que nós estamos vendo agora, a normalização da obscenidade. Não só nas palavras, é claro, mas as palavras, elas mostram o quanto a obscenidade tomou conta da nossa sociedade. Então, tudo hoje tem uma conotação obscena. Às vezes a gente fala uma coisa sem nenhuma maldade, e aí a gente vê ali no canto alguém dando aquele risinho, né? Por quê? Porque a mente da pessoa já está contaminada com a obscenidade. Então, a gente tem que tomar até cuidado com o que fala hoje, porque... Hein? Músicas, sim. Sim. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, da nossa família, que ela foi para a justiça pedir o direito de mudar o nome, porque o nome dessa pessoa havia sido associado a uma imagem obscena, a uma fala obscena. E isso pegou tanto na sociedade que essa pessoa teve que mudar o nome dela, porque todas as vezes que ela falava o nome dela, na escola, com os amigos, tinha piada, tinha risinho, tinha deboche, né? Tinha maus tratos a essa pessoa, zombaria, e essa pessoa precisou, então, mudar o seu nome. Veja que a que ponto a gente chega quando uma sociedade se torna tão deturpada, até na sua maneira de falar, né? Em relação à verdade e à sinceridade, Paulo diz no verso 9, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Percebe a dinâmica? Tirar e colocar, tirar e colocar. Não regredir, mas também avançar, progredir. Né? Ou nós poderíamos dizer de outra forma, despir e revestir, é a linguagem da carta aos Efésios, que nós vamos ver aqui também um pouquinho mais à frente. Então, ele está falando sobre o que éramos, mas que nos despimos da velha natureza, com suas práticas, e nos revestimos da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. O batismo que era praticado lá nas igrejas do primeiro século, a experiência do batismo era interessante, porque as pessoas, elas, quando entravam para serem batizadas nas águas, elas tiravam, se despiam, né, claro, num lugar separado, né, das suas roupas velhas, e se vestiam de uma roupa branca, de uma roupa nova, para descerem ao batismo com aquela roupa, para mostrar, né, simbolicamente, que houve uma mudança entre o que era e o que é a partir de agora, o que passa a ser. Então, é um símbolo.
É o que nós fazemos também quando nós batizamos pessoas. As pessoas, elas descem as águas com aquele traje, seja branco, seja azul, seja roxo, seja que traje for, né, mostrando que elas estão agora se revestindo de uma nova natureza. Que o batismo é um recomeço, é uma nova história que está sendo escrita na vida dessa pessoa. Então, é sobre isso que Paulo está tratando aqui. E ele diz que, nesse sentido, versículo 11, não pode haver distinção. Não pode haver grego, ou seja, gentio ou judeu. Não pode haver circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Os bárbaros eram considerados algo um pouquinho acima dos animais. Mas Paulo diz, em Cristo não tem distinção, todo mundo é igual. Está todo mundo nivelado, por baixo e por cima. Né? Todo mundo é nivelado por baixo porque todos pecaram. Mas em Cristo todos são nivelados por cima, porque em Cristo todos podem alcançar a graça da salvação. Independente de serem judeus, gregos, de terem passado pela circuncisão ou não, de serem considerados bárbaros, cita, que era uma outra etnia, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Ou seja, não há distinção. Ok? Tudo bem até aí, irmãos? Então, Paulo aqui está falando sobre as coisas que nós devemos tirar, sobre as coisas que nós devemos remover da nossa vida. Ele agora vai falar das coisas que nós devemos acrescentar. Versículo 12. Em diante. Então, primeiro eu mato a velha natureza, sufoco ela, seguro no pescocinho dela até ela dar o último suspiro. Aí, depois que ela dá o último suspiro, eu começo a investir no fortalecimento da minha vida nova. É um processo inverso. Né? Versículo 12, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Olha como isso é interessante, irmãos. Veja, Paulo está falando aqui sobre pensar nas coisas do alto, ele está falando sobre elevar o nosso pensamento, a nossa consideração das coisas, a nossa escala de valores. Então, ele deveria colocar aqui coisas do tipo, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de toda a inteligência, de toda a sagacidade, não é? De toda a autoridade, de toda a firmeza, de toda a ousadia. Mas olha o que ele está dizendo, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Isso, meus irmãos, não está falando de mim, está falando da minha relação com o outro, da maneira como eu me relaciono com o outro. Então veja que a prioridade no reino de Deus não sou eu. A prioridade no reino de Deus somos nós, todos, num relacionamento como povo de Deus, como igreja de Deus, como filhos de Deus, como membros da mesma família. Pastor, nós sendo as características que ele tem. Porque o Senhor é genuíno. Sim. O Senhor é compassivo. Exatamente. É bondoso. Sim. São absolutamente as características que devemos Sim. dar dele. As características de Jesus, exatamente. A Jenny está falando que essas são as características de Cristo, de fato. Por isso que ele está dizendo, se vocês ressuscitaram com Cristo, então tudo está relacionado a Cristo. Se nós nos ressuscitamos com Cristo, nós precisamos nos parecer com Cristo. Não é? Ontem nós tivemos um encontro de homens lá, em Guapimirim, foi uma bênção, um encontro maravilhoso. E o Danilo foi com a gente, e aí as pessoas olhavam para o Danilo e falavam assim, esse menino é teu filho, né? Claro, né?
Aí até teve o pastor de Saquarema falou assim, só que a barba dele é mais preta, né, mais escura. Aí o Danilo até brincou, falou, mas o meu cabelo está mais grisalho. Ou seja, todo mundo espera que um filho se pareça com o pai, não é verdade? Assim também, irmãos, todo mundo espera que um cristão se pareça com Cristo. É nesse sentido que nós fomos chamados de cristãos pela primeira vez, em termos jocosos, debochados. Era um termo pejorativo, né, de deboche, dizendo, essas pessoas se parecem com aquele Cristo que foi crucificado, que morreu de forma humilhante. Por quê? Porque as características dos cristãos do primeiro século faziam com que as pessoas ao redor percebessem que elas se pareciam com Jesus. Isso, irmãos, é algo que não é negociável. Ou nós nos parecemos com Cristo, ou não somos cristãos. É simples. Então, Paulo está dizendo aqui, falando sobre compaixão. Compaixão que era algo que Cristo o tempo todo manifestava na vida das pessoas. Né? Sempre que o texto vai mostrar Jesus se encontrando com um enfermo, com alguém que está sofrendo, a Bíblia diz, e tomado de íntima compaixão, ou seja, a compaixão fazia parte do modo de vida comum de Jesus. Bondade, humildade, mansidão, paciência. Meus irmãos, isso daqui está em falta na igreja. Os cristãos muitas vezes se mostram tão arrogantes, tão orgulhosos, tão cheios de si. Não conseguem mais praticar essas virtudes simples do Evangelho que Cristo nos ensinou com a sua própria vida, com o seu exemplo de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Infelizmente, o padrão que nós estamos reproduzindo nesse sentido é muito mais o padrão do mundo, da terra, né, que Paulo condena aqui, do que das coisas do alto, onde Cristo habita. Nós precisamos rever muitas coisas na nossa caminhada como igreja. Então, Paulo diz, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Suportar é um verbo muito mal compreendido, porque a gente pensa que suportar é aturar. Aturar e suportar são duas coisas diferentes. Suportar significa ser um suporte. Não é? Quando nós estamos construindo uma casa, e nós vamos preparar a estrutura para colocar a laje, nós colocamos os suportes para segurar a massa. Quando a gente colocar lá em cima com a ferragem, para não desabar tudo, nós precisamos de suporte. É isso que Paulo diz, é isso que ele quer dizer quando ele diz que nós devemos suportar uns aos outros. É nesse sentido, irmãos. É claro, nós sabemos que tem irmãos que são mais pesados que os outros para suportar, né? Mas, ainda assim, nós devemos suportá-los, porque é isso que Paulo nos ensina, é isso que Cristo nos ensina, suportar uns aos outros. Meus irmãos, tudo que Jesus fez com seus discípulos nesse mundo foi suportá-los durante todo o tempo que ele esteve com eles aqui. Era um grupo de meninos ingênuos, né, cheios de si, iludidos com tantas coisas. E por mais que Cristo os ensinasse, a maior parte do tempo parecia que eles não estavam aprendendo nada. Por isso Jesus disse para eles, olha, não saiam de Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto. Então, nós precisamos desse revestimento de Cristo diariamente, para que nós possamos manifestar o seu caráter, as suas virtudes, a sua maneira compassiva, longânima, benigna, mansa, humilde, paciente de lidar com as pessoas. Né? Então, perdoe-se caso alguém tenha queixa contra o outro. O perdão, meus irmãos, não é só... as pessoas dizem, perdoar é divino. Isso é fácil de falar. Mas
além de ser o perdão ser divino, o perdão é um mandamento, não é uma escolha. Se vocês quiserem, perdoem uns aos outros se estiverem afim. Não, perdão é mandamento, perdoem-se, é um termo que está aqui no imperativo. Perdoe-se uns aos outros. E ele ainda diz, assim como o Senhor perdoou vocês, ele repete, perdoem também uns aos outros. O que Paulo está se lembrando aqui, irmãos? Do que nos lembra essa palavra de Paulo? Esses versos, esse verso 14, não, o verso 13, no finalzinho acima de tudo, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. O que lembra, hein? O Pai Nosso. Porque no Pai Nosso, o que Jesus ensina? Se vocês não perdoarem, o Pai de vocês também não perdoará vocês. Né? E lá o texto diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. É uma relação de ida e volta, é uma via de mão dupla, não é uma pista de mão única. Então, assim como Deus me perdoa, eu também preciso perdoar. E vamos combinar, o nosso pecado sempre parece menos pesado do que o pecado dos outros, não é, irmãos? Porque a gente sempre tem uma boa justificativa para ele, mas quando alguém falha conosco, nós não admitimos nenhuma justificativa. Então, ele diz, perdoe como vocês têm sido perdoados. E isso é um mandamento. Então, veja que a vida da igreja, ela é toda pautada, calcada nesses valores que se manifestam no relacionamento. A vida com Deus é um relacionamento que deve se manifestar, se expandir para os relacionamentos que nós temos uns com os outros em Cristo. Então, o que nós estamos fazendo aqui é fortalecendo a nova vida em Cristo. Quando nós agimos compassivamente, bondosamente, humildemente, de forma mansa, paciente, quando nós suportamos uns aos outros, perdoamos uns aos outros, nós estamos fortalecendo mutuamente a nossa nova vida em Cristo Jesus. Então, Paulo diz, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor, que é o vínculo da perfeição. O que Paulo quer dizer com isso, irmãos? Queria ouvir vocês. O que Paulo quer dizer com isso? Que o amor é o vínculo da perfeição. Hein? Todo mundo quer falar, né? Hein? O amor é Cristo, você está dizendo? Cristo representa o amor, sim. Mas por que Paulo diz que o amor é o vínculo da perfeição? Ele está falando das características que devemos ter. Sim. Está como se dice, tudo que ele falou ao princípio se reúne em uma só pessoa, em uma só palavra. É o amor. E quem é o amor? É Cristo. E quem representa todas essas características? Cristo. E a quem devemos representar, em quem devemos espelharnos en Él. Entonces, o amor é o vínculo. Para poder ter amor, temos que ter a Cristo em nossa vida. Sim. Então, tem esse sentido, sim, né, de que o amor é uma pessoa, a pessoa de Jesus. Mas, quando Paulo fala que o amor é o vínculo da perfeição, Paulo ele quer dizer que o amor é que tem o poder de nos unir, o amor é que tem o poder de nos aproximar uns dos outros. Quando nós amamos uns aos outros, nós conseguimos agir entre nós compassivamente, misericordiosamente, humildemente, pacientemente. Não é isso que ele diz em 1 Coríntios 13? O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, o amor jamais acaba. Então, o amor
é o vínculo da perfeição nesse sentido. O amor é o vínculo que nos une. É em amor que nós permanecemos unidos, embora nós sejamos diferentes uns dos outros e muitas vezes façamos coisas que nos aborrecem mutuamente. Eu faço coisas que aborrecem você, você faz coisas que me aborrecem, mas nós vivemos em comunhão, porque nós nos amamos. Então, o amor é o vínculo da perfeição nesse sentido, porque a tendência do ser humano, meus irmãos, é amar, entre aspas, os que são amáveis. E quem são os amáveis? São aqueles que nós elegemos como amáveis. É fácil você chegar para uma pessoa, né, com a qual você se entende tão bem, você se dá tão bem, dizer, nossa, mas eu te amo tanto. Isso é fácil, irmãos. Não é? É fácil. Agora, diga para uma pessoa que te aborrece o tempo todo, eu te amo tanto. É difícil. Mas veja, nós aborrecemos a Deus o tempo todo, irmãos. E lá na cruz ele está dizendo para nós, eu te amo tanto. Eu te amo tanto. O tempo todo. Então, o amor não é um discurso. O amor não é uma palavra. O amor é mais do que isso. O amor é a massa que nos liga, é o cimento que cola a nossa vida umas às outras, as nossas vidas. É o amor que nos permite viver debaixo do mesmo teto, né, com a nossa família, sem nos matarmos. Porque muitas vezes temos motivos para isso, não é? Se a sua família é igual à minha, né, embora hoje a minha família, assim, dentro de casa se resuma a mim e a minha esposa, mesmo assim nós temos as nossas diferenças. Então, irmãos, o amor é isso, é o amor que permite que nós vivamos como pessoas que amam e são amadas, como pessoas que querem bem e que também são queridos, que vivem debaixo da mesma comunhão cristã e que procuram se ajudar para que cresçam mutuamente. Né? Então, o amor é esse poder que nos leva a vivermos unidos. O mundo quer promover a desagregação o tempo todo. As redes sociais, que teoricamente foram feitas para aproximar as pessoas, são hoje o fator que mais separa pessoas o tempo todo. Então, se não tiver troca, se não tiver vida, se não tiver experiência pessoal, não pode haver amor verdadeiro. Porque é no dia a dia que a gente trabalha essas questões. Então, Paulo passa essa imagem do amor, mas ele vai falar uma coisa mais interessante que completa o amor como vínculo. Ele diz, verso 15, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Olha só. Sim. É que, no caso, esse amor que Paulo se refere não é um amor sentimentalista. Não, não. É um amor racional, ele é um amor que escolhe amar. Sim. Não espera sentir para amar, aí ele escolhe amar independente do ser amado. Sim. O Danilo está falando que esse amor não é um amor discursivo, não é aquele amor que nós entendemos ser um sentimento puro e simples. É mais do que isso. O amor, na verdade, é uma forma de vida, uma forma de existência, que nós escolhemos, né? É isso que você quer dizer? Porque se Paulo apresenta esse amor como um dom, então ele não é uma coisa que a gente sente, Não. É uma coisa que a gente pratica. Pratica, exatamente. Então, o Danilo está dizendo que se o amor é um dom, e esse dom ele vem de Deus, então é algo para a gente praticar, não é algo para a gente esperar sentir, né? Há muitos anos eu conversava com uma pessoa, nunca esqueci isso, e sei até exatamente o lugar onde nós estávamos quando conversávamos sobre isso. E essa pessoa disse para mim, olha, eu queria muito perdoar, mas eu não consigo sentir ainda que eu devo perdoar.
E eu disse para essa pessoa, olha, eu acho que você nunca vai perdoar, então, porque você nunca vai sentir que deve perdoar. Porque a mágoa, o ressentimento, é algo que a gente também escolhe remover dentro da gente, sabe? Ficar remoendo aquilo ali, remoendo. E aquele negócio vai consumindo o nosso coração, nossa alma, a cada vez mais, vai passando por cima da compaixão, da bondade, da misericórdia, não é? Do amor, da graça, e nós vamos nos tornando pessoas secas, irmãos. Então, Paulo está fazendo uma advertência sobre algo muito importante que a gente precisa praticar, como Danilo colocou aqui. Não é? Então, ele diz que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. O que é o árbitro? Todo mundo aqui sabe que é um árbitro, né? Vamos pensar no futebol. O árbitro é aquele sujeito de camisa amarela que fica lá no meio, né? É o mais odiado por todo mundo. Dentro do campo, fora do campo, todo mundo odeia o árbitro. Porque o árbitro ele está ali para colocar ordem no jogo, né? Então, ele pode advertir verbalmente, ele pode dar um cartão amarelo, que é uma advertência mais grave, ele pode dar um cartão vermelho, que é uma advertência definitiva, porque aí tira a pessoa do jogo. Ele está ali para arbitrar, ou seja, para servir como juiz, julgando as questões pertinentes àquele relacionamento das pessoas que estão 11 de um lado e 11 do outro, querendo a mesma bola e a mesma vitória. Então, é interessante essa imagem do árbitro aqui, né, porque é como se Paulo estivesse considerando a igreja vivendo uma disputa, né? Então, se a paz de Jesus Cristo for o árbitro no coração de cada pessoa, quando entrar essa ideia do conflito, da disputa, então a paz de Cristo vai prevalecer e nós vamos dar um passo atrás, vamos recuar da disputa e vamos procurar o caminho da cooperação, da colaboração, do crescimento juntos. É por isso que ele fala da ira, é por isso que ele fala da indignação, porque se o árbitro, né, nos nossos corações formos nós mesmos e não a paz de Cristo, então nós sempre vamos achar que a razão está conosco e a disputa vai se acirrar cada vez mais. Mas então o caminho para viver como igreja num só corpo, né, tem como selo o amor e a arbitragem da paz que Cristo traz ao coração de cada um de nós. Isso aqui, irmãos, é essencial para que a gente possa viver como igreja, e Paulo adverte, né, dizendo, foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Olha só o que ele diz, o que ele quer dizer. Vocês foram chamados para viver em um corpo só, juntos. E para isso acontecer, vocês precisam que a paz de Cristo prevaleça na vida de vocês, que ela seja o árbitro. Então, quando surgir uma contenda, uma dificuldade, uma diferença, procurem resolver isso à luz da paz de Cristo, não do conflito, não da vontade de prevalecer, de ganhar, de ficar com a última palavra, de mostrar que está certo. Não. Então, aqui é o estabelecimento de um princípio, de uma regra que vale para todas as questões relacionadas à vida na igreja, não é? Então, Paulo vai falar isso lá na carta aos Coríntios, capítulo 14, ele diz, quando vocês se reúnem, né, um tem um hino, outro tem um salmo, um tem isso, outro tem aquilo, façam tudo para a glória de Deus, façam tudo para que a comunhão seja mantida, para que a comunhão prevaleça. Então, Paulo vai estabelecer aqui, finalmente, o versículo 16, onde ele diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Ou seja,
Agora ele traz o elemento material, né, que nós precisamos para colocar em prática o que ele determinou para nós. Que é o quê? Palavra de Cristo. Que a palavra de Cristo habite superficialmente no coração de vocês. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo ricamente. O que isso quer dizer, irmãos? A palavra de Deus habitar ricamente em nossas vidas significa o quê? Hein? Uma leitura uma vez por mês, uma vez por semana. Hein? O tempo todo, né? O tempo todo. Então, nós precisamos também, irmãos, nos reconciliar com a palavra de Deus, nos reconciliar com a Bíblia, amar a palavra de Deus. Nós estamos chegando ao final de um ano, mais um ano, não é? Quem sabe você possa começar agora em dezembro um novo propósito de ler a Bíblia toda no ano que vem, se você não fez isso esse ano ainda. E para aqueles que pensam que ler a Bíblia toda é só um exercício religioso, né, de quem precisa manter a consciência em paz, você está muito enganado. Porque se você não conhecer o Evangelho, você não conhece a Cristo. Se você não conhece a Cristo, você não tem nada. Como é que você é um cristão sem conhecer a Cristo? Não tem como, irmãos. Então, a única maneira de nós conhecermos o Senhor é de nós encharcarmos o nosso coração com a sua palavra. Porque o Antigo Testamento é Cristo implicitamente mostrado, prometido, melhor dizendo. E o Novo Testamento é Cristo explicitamente revelado. Então, nós precisamos ler a Bíblia toda. Precisamos ter esse propósito e manter isso como algo vital para nós. Todo fim de ano a gente faz uma lista de coisas que a gente quer mudar na nossa vida. Aí a maioria das pessoas pega esse negócio, quando chega na virada do ano, vai lá na praia e joga no mar. Além de sujar o mar, né, ainda não tem valor nenhum. Porque o mar não vai mudar nada na minha vida. Pelo contrário, eu ainda corro o risco de me afogar, né? O que vai mudar a minha vida é Cristo. É conhecer a palavra de Deus. E quanto mais, irmãos, eu vou me encharcando dessa palavra, muito mais Cristo vai se tornando real para mim, na minha vida, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes. Então, Paulo está dizendo que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Como vou fazer isso? Através da palavra que está encharcando o meu coração, que habita ricamente em mim. Eu terei conselhos para dar aos meus irmãos, que serão conselhos sábios, porque vem da palavra de um Deus sábio. Essa é a questão. Então ele termina dizendo, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Ele está falando de culto, irmãos, de cultuar a Deus, de prestar culto ao Senhor. Então, o resumo que nós percebemos que surge aqui dessa narrativa, qual é? É que pensar nas coisas do alto, viver uma vida com a nossa mente focada naquilo que vale a pena, porque está ligado a Cristo, tem a ver com encharcar a nossa vida com a palavra de Deus. Tem a ver com buscar a cada dia em oração que o Senhor possa fazer abundar em nossos corações esse amor verdadeiro pelo qual nós devemos amar os nossos irmãos. Ainda que nós não o sintamos, mas que ele esteja presente em nós como um dom, como uma dádiva com a qual nós vamos amar aqueles que vivem ao nosso redor, com quem nos relacionamos, né? A paz de Cristo esteja presente em meu coração para mediar o meu relacionamento com o meu próximo. Enfim, isso, irmãos, é o que significa efetivamente pensar nas coisas do alto. E se Cristo estiver, de fato, encharcando o meu coração por intermédio da sua palavra,
É certo que Ele me dará forças para fazer morrer tudo que pertence à natureza velha. Ele me dará poder para viver como um eleito de Deus, santo e amado, me revestindo de todas as virtudes que são necessárias para uma vida cristã autêntica, verdadeira, que faça bem a mim e também ao outro. Amém? Louvado seja Deus. Muito bem. Vamos orar, irmãos, a esse respeito. Vamos falar com Deus. É maravilhoso quando nós podemos ter a Bíblia aberta diante de nós, aprendermos com o Senhor, o que é viver uma vida cristã autêntica, verdadeira. E é interessante que a conclusão que Paulo traz aqui, nós vamos encontrá-la também em 1 Coríntios 10, 31, né, quando ele diz que tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Ou seja, no final das contas, tudo isso vai redundar em glória para o Senhor, em adoração ao nosso Deus, que é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Então, quando você tiver que fazer alguma coisa, é fácil você saber se deve fazer ou não. Pense se você pode fazer aquilo em nome de Jesus. Se puder, então vale a pena ser feito. Se não puder, não faça. Hoje a gente usa o nome de Jesus como um carimbo, né? Quando a gente quer que aconteça, a gente fala em nome de Jesus. Pode ser até uma coisa que não tem nada a ver com Jesus, mas a gente fala em nome de Jesus. Irmãos, isso não é um carimbo. Não é um carimbo. É um princípio de vida. Então, se nós não pudermos fazer em nome de Jesus, é melhor a gente não fazer. Essa é a medida para todos nós. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela Tua palavra que tem mais uma vez trazido, Pai, desafios aos nossos corações. Nós estamos aprendendo a respeito da ética cristã devida para aqueles que são Teus servos, que são os Teus santos e as Tuas santas, que vivem na Tua presença e foram santificados em Cristo Jesus, justificados na justiça de Cristo e apresentados perante o Senhor como limpos, salvos pela graça maravilhosa que o Senhor tem concedido a nós. Agora, Senhor, mais uma vez, precisamos de Ti. Não podemos, Pai, cumprir essas ordenanças da Tua palavra, senão pela Tua força e pelo Teu poder. Ó Deus, ajuda-nos para que nós, na nossa caminhada cristã, possamos ver os frutos, Senhor, desta palavra brotarem em nossas vidas, na maneira como nós nos relacionamos, ó Deus, com as pessoas, na forma como nós lidamos com o nosso próximo, com os nossos irmãos em Cristo. Que o Senhor permita que nós possamos crescer, ó Deus, no Teu Evangelho, que a palavra de Cristo habite ricamente em nossos corações, que o Senhor desperte, Pai, em nossas vidas, em nossas mentes, um amor profundo, um desejo sincero e ardente de buscar o Senhor na Tua palavra. De estabelecermos para nós metas de leitura bíblica que nos ajudem a conhecer a Cristo, saber quem Ele é, para que nós possamos realmente, Senhor, aprender a adorá-lo como Ele deve ser adorado, considerá-lo como Ele deve ser considerado, servido como Ele deve ser servido, honrado como Ele deve ser honrado. Ó Senhor, em nome de Jesus, desperta o nosso entendimento, para que à medida em que nós fizermos esta jornada de leitura, o Senhor promova crescimento espiritual, ó Deus, sensível, perceptível em nossas vidas. Tira-nos, ó Deus, da zona de conforto, Pai amado, e ajuda-nos a abraçar o desafio, ó Deus, de vivermos uma vida autenticamente cristã,
comprometida e assemelhada ao nosso Senhor e Salvador. Ó Pai, que o Senhor nos ajude a ocupar as nossas mentes com as coisas do alto, onde Cristo habita, e não com as coisas deste mundo, que são passageiras, ó Deus, que não são verdadeiras e cujo valor, Senhor, é perecível. Então, ó Deus, desperta-nos para isso. Leva-nos por esse caminho, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.